desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1922. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1922 foi a 13ª edição desta competição municipal. Foi disputado no sistema de pontos corridos de turno e retorno entre as melhores equipes filiadas à Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Todavia, não disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol em razão da desfiliação da APAD pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD. Como vimos nos vídeos anteriores, participaram neste ano os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Esporte Clube Americano, Esporte Clube Internacional, Tabajara Futebol Clube e Ipiranga de Porto Alegre. Lembramos que o Grêmio não participou desta competição. Havia, nesta época, uma outra organização, a Associação Porto Alegrense de Futebol, APAF, a qual o Internacional não participava e que realizaria um outro campeonato da cidade reconhecido pela FRGD, o que garantiria vaga no estadual apenas para o campeão daquele certame que, em 1922, seria o Grêmio. O Internacional fez sua estreia no dia 30 de abril de 1922 contra o São José, no Campo da Floresta, e com o seguinte time: Danton, Só e Meneghetti, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Gene, Gachipo, Sadi e Natal. O jogo foi dito como disputadíssimo pela imprensa da época, mas o Inter ganhou com um placar elástico de 3-6. Os gols do Colorado foram de Moreno, Casanova, Contra, Meneghetti, Rosário, Gachipo e Natal. Não sabemos quem marcou os gols do São José. A segunda partida do Internacional foi contra o Ipiranga de Porto Alegre no dia 7 de maio de 1922, na Chácara dos Eucaliptos, e o time do Inter estava escalado com Danton, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Gene, Gachipo, Sadi e Maia. Apesar da resistência imposta pelo Ipiranga, o Inter, como era de se esperar, venceu o valente adversário por 8-1. Marcaram pelo Colorado Gachipo com 4 gols, Moreno, Gene, Sadi e Maia. Não sabemos quem marcou o gol do Ipiranga. No terceiro jogo, o Inter recebe o Tabajara, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 21 de maio de 1922. Um bom público compareceu para ver o Internacional entrar em campo com Danton, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Natal, Gene, Gachipo, Sadi e Maia. Aos 2 minutos de jogo, Ribeiro, de longe, marcou o primeiro gol para o Inter. Pouco depois, Sadi fez o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, Ribeiro marcou o terceiro gol de pênalti. No segundo tempo, Gachipo fechou o placar marcando mais 2 gols, encerrando a fatura. Internacional 5, Tabajara 0. Na quarta partida, o Internacional é visitante contra o Fuzzball, no estádio Chácara das Camélias, no dia 4 de junho de 1922. Numeroso público compareceu neste dia e a escalação colorada foi Danton, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Gene, Gachipo, Sadi e Maia. Aos 35 minutos de jogo, Sadi, com um chute forte, abre o placar para o Inter, entre delirantes aclamações. Nos primeiros minutos do segundo tempo, um pênalti é marcado contra o Colorado, mas Mandarino perde, chutando a bola na trave superior. Logo depois, Maia marcou o segundo gol para o Inter. Vaninho ainda descontou para o Fuzzball, fechando o resultado em 1-2 para o Internacional. No quinto jogo, o Internacional saiu para enfrentar o Americano no Campo da Floresta, no dia 25 de junho de 1922. Com boa presença de público, o Inter jogou com Job, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno,
Rosário, Ari Xavier, Gashipo, Sadi e Geni. O jogo foi bem equilibrado, com os dois times atacando e se defendendo, até que, aos 20 minutos, Ari abre o placar para o Colorado. Antes do fim do primeiro tempo, Geni aumenta a vantagem do Inter marcando o segundo gol. No segundo tempo, a partida foi ainda melhor com destaque para as defesas dos dois times. Quase no final da partida, Hugo marcou de pênalti para o americano, dando números finais para o score de 1-2 para o Internacional. A sexta partida é o último jogo do primeiro turno. O Internacional jogou contra o Cruzeiro, no campo do Caminho do Meio, no dia 23 de julho de 1922. Grande assistência compareceu para ver esta disputa, pois o Cruzeiro tinha sido o campeão do ano anterior. O Inter estava escalado com Bard, Belo e Meneghetti, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Ari Xavier, Geni, Sadi e Maia. O jogo foi muito disputado. O juiz teve sua atuação criticada por faltas não marcadas e um possível gol do Inter que o goleiro do Cruzeiro teria tirado a bola já dentro do gol. O segundo tempo foi considerado melhor que o primeiro, com os dois times buscando a vitória, mas o Cruzeiro acabou vencendo com 2 gols de paraguaio. Foi a única derrota do Inter no campeonato. Abrindo o retorno, sétimo jogo, o Internacional recebeu na Chácara dos Eucaliptos o São José no dia 20 de agosto de 1922. Um bom público compareceu para esta partida e o Inter estava formado com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Ari Xavier, Geni, Sadi e Maia. O goleiro do São José fez magníficas defesas e, mesmo assim, o Inter marcou 5 gols no primeiro tempo. Na segunda etapa, apesar do forte vento contrário, o Colorado marcou ainda mais 2 gols, fechando a partida com uma goleada de 7-0. Marcaram os gols: Doda contra Geni 2 gols, Sadi, Rosário, Maia e Ari Xavier. Na oitava partida, o Inter saiu para enfrentar o Ipiranga de Porto Alegre, no campo do Partenon, no dia 20 de setembro de 1922. O Internacional estava organizado com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Ari Xavier, Geni, Eduardo Marques e Galego. Pouco sabemos sobre este jogo, mas foi a maior goleada feita pelo Inter neste campeonato. Ganhou de 0-12. Foram os autores desta sacola de gols: Geni, 3 gols, Galego, 3 gols, Lampinha, 2 gols, Moreno, 2 gols e Rosário, 2 gols. No jogo 9, o Internacional recebeu o americano, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 24 de setembro de 1922. O Inter entrou em campo com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Ari Xavier, Geni, Correia e Maia. Não temos muita informação sobre este jogo, a não ser que o Internacional ganhou de 2-0. Os gols foram de Ari Xavier e Rosário. A 10ª partida seria contra o Tabajara, no dia 1º de outubro de 1922, no campo do Partenon. Porém, o adversário não compareceu e o Internacional ganhou por WO. No 11º jogo, o Internacional recebeu o Fusbal, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 22 de outubro de 1922. Foi uma tarde de vento muito forte, mesmo assim, uma multidão colossal foi assistir essa partida. O Inter entrou em campo com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Ari Xavier, Geni, Sadi e Maia. O vento forte prejudicou os dois clubes. Logo no primeiro minuto de jogo, o Fusbal abre o placar com Mandarino. O Inter não demorou a reagir e aos 3 minutos empatou com Maia. Aos 17 minutos, após uma cobrança de escanteio, Maia novamente acertou um belo chute cruzado, virando o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, Ari ampliou, marcando o 3º gol colorado. No segundo tempo, o Fusbal ataca mais e o Inter fica na defensiva. Aos 22 minutos,
O juiz marcou um pênalti contra o Inter por mão dentro da área que Floriano converteu, diminuindo a diferença no resultado. Já nos acréscimos, aos 55 minutos, Xereca empatou a partida e fechou o placar, 3-3. Fechando sua participação no campeonato daquele ano, 12ª partida, o Internacional jogou contra o Cruzeiro, no campo da Chácara dos Eucaliptos, no dia 12 de novembro de 1922. Grande público compareceu para ver aquele jogo que iria decidir os rumos da competição. O Inter estava escalado com Bard, Meneghetti e Só, Ribeiro, Lampinha e Moreno, Rosário, Ari Xavier, Gene, Sadi e Maia. Logo no início do jogo, o Cruzeiro cometeu um pênalti, mas Ribeiro desperdiça chutando para fora. A disputa continua bem equilibrada. Gene abre o placar para o Inter aos 23 minutos e com esse placar termina o primeiro tempo. No segundo tempo, a partida continuou equilibrada até os 45 minutos, quando Henk se machucou e deixou o Cruzeiro com 10 homens. O Inter se aproveitou da vantagem e marcou o segundo gol com Sadi, e 2 minutos depois ampliou com Rosário, fechando o placar com uma vitória colorada de 3-0. O público invadiu o gramado, carregando os jogadores e comemorando. O Internacional é o campeão do Citadino de Porto Alegre de 1922. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o... Uma campanha exitosa. O Internacional conquistou 21 pontos em 12 jogos. Teve 10 vitórias e apenas um empate e uma derrota. Marcou 50 gols e sofreu 11, terminando com um saldo de 39 gols. Mais uma grande conquista colorada. No próximo vídeo, veremos como foi o Campeonato Citadino de 1923. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!